Então vamos lá, mais uma aula e das respostas difíceis. Vamos falar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Eu vou usar como base os 5 princípios que o Millard Erickson ele propôs na sua teologia sistemática que deveríamos considerar na hora de refletirmos sobre essa doutrina, né, das duas naturezas em uma pessoa. E eu já vou no primeiro princípio. Antes de tudo, Colossenses 2,9 deixa claro uma coisa muito importante. Gente, é o seguinte, que nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Nele, no Cristo, habita corporalmente, fala de sua humanidade, a plenitude divina, fala da sua divindade. Então, sim, o Cristo Jesus, o Cristo de Deus, ele é divino e humano, perfeitamente divino, perfeitamente humano. E aí vem a questão, mas como? Como refletir sobre isso? Então a gente vai em Filipenses 2, versículo 5, 6, 7 e 8, não é? Porque tem algumas pessoas que quando pensam a respeito de a pessoa do Cristo ter a divindade e a humanidade perfeitamente, eles pensam que na encarnação do Cristo, o Cristo perde sua divindade ou perde alguns atributos da divindade. E isso não faz sentido algum. Está escrito, Filipenses 2,5, tenham entre vocês mesmo o modo de pensar, vou melhorar isso aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Olha, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, ou seja, a humanidade, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele abre mão de ser igual a Deus, ele não perde a forma de Deus, ele abre mão de ser igual a Deus, quando ele assume a forma de servo, ou quando ele se torna humano. Isso aqui é importante, né? No primeiro princípio, proposto pelo Millard Erickson, ele deixa muito claro, opa, peraí, ele não perde a forma de Deus, ele abre mão de ser igual a Deus, quando ele se faz humano. E aí, o que significa esse abrir mão de ser igual a Deus? Versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, o Cristo não perde a forma de Deus, ele deixa de ser igual a Deus quando ele se torna humano. E como é que ele perde esse ser igual a Deus? Não falando da essência. Isso não fala da essência, isso fala da subordinação temporária e funcional, ou segundo a função que Cristo iria cumprir, né, no seu ministério terreno. Então, não fala dele perder atributos divinos, não fala da sua essência divina ser perdida ou perder alguns dos atributos da sua essência divina, não tem nada a ver com isso. A forma de Deus permanece intacta, ele abre mão de ser igual a Deus, ou seja, ele se submete ao Pai, como está escrito, obediente até a morte e morte de cruz. Ele se submete ao Pai para cumprir sua função de redentor. Deu para entender? Primeiro princípio, Cristo não perde divindade, Cristo, ele abre mão de ser igual a Deus, e como é isso, ele se submete ao Pai para cumprir sua função de redentor, e isso é de modo temporário, é a sua obra na redenção. Guardou? Segundo princípio, o segundo princípio tem a ver com a união. E uma coisa importante, o termo correto é falar da união das duas naturezas, nunca fusão. Não é? É a união. A natureza humana foi adicionada à natureza divina. Porque antes do Cristo se manifestar em carne, o Cristo já é divino. Entende? É a segunda pessoa da Santa Trindade,
divino que adiciona em sua personalidade a natureza humana. E esse ser divino, segunda pessoa da Santa Trindade, quando tem adicionado a ele, a sua personalidade, a natureza humana, ele não perde nada da forma de Deus ou da essência divina. Não. Ele abre mão de ser igual a Deus. Ou seja, ele se submete, ele se torna um obediente de modo temporário, ele está submetido, existe uma subordinação para cumprir a função de redentor. Isso é de modo temporário. Mas segundo princípio, nessa união das duas naturezas, significa que, ou não significa, melhor dizendo, não significa que essas naturezas são independentes no ser de Cristo. A gente tem essa mania assim, olha, parece que, olha que interessante. Isso aqui é muito, esse diálogo, essa interação na pessoa do Cristo, da natureza divina com a humana, a gente pensa assim, olha, parece que na hora que está atuando a natureza divina, a natureza, atuando a natureza divina, a natureza humana fica numa caixinha. Aí quando abre a caixinha da natureza humana, a natureza divina fica numa caixinha fechada. Não tem nada a ver. No ser do Cristo, no ser, na pessoa, na personalidade do Cristo, as duas naturezas é uma realidade. É uma união dessas duas naturezas e é uma realidade. E enquanto uma se manifesta, não existe esse negócio, melhor dizendo, não existe esse negócio de uma se manifestar, a outra se aquietar. Uma natureza se manifesta, a outra se aquieta. Não, existe uma adição. Existe uma união das duas naturezas. E quando a pessoa do Cristo está se manifestando, se manifesta as duas naturezas. Então, quando a gente pensa, quando a gente vê aqueles momentos que o Cristo, ele fala, por exemplo, que não há outro Deus, que bom é só Deus, né? Que em outra passagem ele afirma que ele não sabe o dia da sua volta, não é? E quem sabe é só o Pai. Não é que a natureza divina entrou numa caixinha e ali está manifestando a natureza humana, não é isso não. Na pessoa do Cristo, as duas naturezas, ela se faz presente na personalidade dele. Então, qual que é o segundo princípio que o Millard Erickson nos leva a refletir? Ele diz o seguinte, que a capacidade do Cristo, a capacidade, a plenitude da sua natureza divina, ela não foi diminuída. Porque parece assim que Cristo, na hora que se manifesta em carne, parece que a natureza divina dele diminui. Não. Ou se cala. Não. É que nessa interação da natureza divina com a natureza humana, o que acontece? É que nas condições que foram impostas na sua encarnação, na hora de desempenhar ou de se manifestar, é natural ter uma limitação. Eu vou dar um exemplo. Imagine um homem, um atleta, ele é um atleta campeão olímpico dos 100 metros rasos. Ele é uma potência e a performance dele é alta performance, né? Ele é um campeão. Mas aí, esse campeão, esse atleta de alta performance, ele vai participar de uma corrida de 3 pernas. Não sei se você sabe como funciona, é que
amarra-se a perna. Aqui, né, aqui estão os dois candidatos, os dois participantes, melhor dizendo, né, e eles estão numa corrida, e amarra-se uma perna na outra, e eles, a dupla, né, tem que conseguir correr com uma perna amarrada na outra. É a chamada corrida de 3 pernas. Mas detalhe, esse campeão olímpico, corredor de 100 metros rasos, o parceiro dele é um senhor de 65 anos. Ele perdeu a condição dele de alta performance? Ele foi diminuído a capacidade dele de correr? Não. Ele continua sendo o atleta de alta performance, ele continua sendo o campeão olímpico, ele continua sendo o vencedor que é. Porém, por causa da circunstância, é imprimido nele uma limitação. Entende? É o que aconteceu com o Cristo. O Cristo divino, quando ele tem a união das duas naturezas, na hora de se manifestar no seu ministério terreno, ele vai ter uma limitação imposta por causa da condição de estar encarnado e de estar encarnado. Ele não perde capacidade, ele não perde essência, ele não perde atributo. Por causa da encarnação, é imprimido sobre ele, na hora que ele vai exercitar, se manifestar, é imprimido naturalmente um limite. Esse é o segundo princípio. O primeiro princípio, o Millard Erickson, ele diz: a encarnação foi mais um acréscimo de atributos humanos do que uma perda de atributos divinos. No segundo princípio, ele diz: a união das duas naturezas significou que elas não operavam independentemente. Tá? Então, essa que eu expliquei. Que o Cristo, a divindade do Cristo, a sua capacidade não foi diminuída, ele não perde essência, como no primeiro nós conversamos, nesse segundo ele não foi diminuindo sua capacidade, porém, no exercício ou na manifestação do seu ser, melhor dizendo, na manifestação do seu ser, é natural que seja imprimido um limite, porque ele estava encarnado. E aí eu usei a ilustração que o Millard Erickson ele propõe aqui, né, que é, por exemplo, a corrida de 3 pernas, um atleta de alta performance, vencedor, campeão olímpico, dos 100 metros rasos, junto com um senhor de 65 anos. Ele continua sendo campeão olímpico, a força dele é uma coisa absurda e impressionante, porém, por causa da circunstância, lhe foi imprimido um limite. Foi imposto, a condição lhe impôs um limite. Na hora de se manifestar o seu ser, é natural que por causa daquela circunstância, daquela condição, é natural ele se manifestar segundo os limites que ali está proposto. Terceiro princípio diz: quando pensamos sobre a encarnação, devemos começar não com os conceitos tradicionais de humanidade, de divindade, mas com o reconhecimento de que ambos são mais plenamente conhecidos em Cristo. Então, quando a gente pensa, não, Cristo divino humano, que coisa fabulosa e magnífica. Aí, o que a gente faz? A gente olha para a gente e imagina o Cristo como nós, correto? Olha só, a gente imagina o Cristo como nós, a humanidade no Cristo como a nossa. Eu digo no sentido de, a nossa é uma humanidade caída, não é? E as questões divinas vai muito além do que a gente consegue imaginar. Mas algo muito interessante é que, na verdade, é a humanidade de Cristo que é a verdadeira e a nossa é a manchada. Então, quando nós queremos conhecer os humanos que Deus criou, ou o humano que Deus criou,
nós devemos olhar para o Cristo, porque Ele é o verdadeiro humano. Entende? Ele é o verdadeiro humano. Nossa humanidade, ela tem a mancha do pecado. Então, quando a gente pensar a respeito da humanidade e da divindade de Cristo, nós precisamos entender que a humanidade de Cristo é aquela humanidade que Adão e Eva tinham antes da queda. Porque depois da queda veio a mancha do pecado, e quando olhamos para a nossa humanidade com a de Cristo, a gente tem que pensar, a de Cristo é a verdadeira e não a nossa. Quarto princípio, é importante pensar na iniciativa da encarnação como vinda de cima, por assim dizer, e não de baixo. Porque quando a gente pensa na encarnação de Jesus, a gente pensa, nós, com nossas limitações, se fazendo Deus. Mas é ao contrário, é Deus com as suas ilimitações, ou as suas infinidades, se fazendo humano. É diferente, gente. Vou dar um exemplo. Pede um gato para me imitar. Agora, pede um ator para imitar um ator, ou é um ator para imitar um gato. É mais fácil o gato me imitar esse ator, ou é mais fácil o ator imitar esse gato? A capacidade humana, ela é maior que a felina. A capacidade divina é maior que a humana. Então, Deus se fazer humano é uma coisa, agora o humano se fazer Deus é impossível. Então, Deus se fazer humano é possível, agora o humano se fazer Deus é impossível. Então, quando a gente for pensar na encarnação de Jesus, a gente tem que pensar, foi o divino que se fez humano, não foi o contrário. É possível a Deus, está dentro de suas possibilidades e capacidades. Amém? E por fim, o quinto princípio, quando a gente pensar na encarnação, a gente tem que pensar na complexidade que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa de complexidade. Entende? Porque fica o pensamento, como pode interagir ou ter no mesmo ser o atributo onisciência e o atributo conhecimento limitado? Não é? A gente fica pensando, mas é aí que está. Essa pessoa do Cristo é uma pessoa complexa. A gente, quando a gente pensa, porque a gente pensa muito pela comparação, analogia, e a gente pensa, olha para uma pessoa, imagina que a gente conhece a pessoa, e a gente pensa que Cristo é assim, né? Fácil de ser compreendido. Não, Cristo, ele é complexo. E no ser dele, sim, se encontra perfeitamente os atributos divinos, em toda a sua capacidade, e perfeitamente todos os atributos humanos, com toda a sua capacidade. Amém? Então, vamos fazer um resumo? Para a gente não... Deixa eu até ver aqui como que está aqui o nosso tempo. Vamos fazer um resumo. Já estamos aí com um tempinho já para fazer o resumo mesmo. Então, vamos lá, fazendo um resumo. Primeiro princípio, primeira questão. Deus não perde a forma, Cristo não perde a forma humana. Ele abre mão de ser igual a Deus. Isso tem a ver com a sua subordinação temporária e funcional, porque ele estava cumprindo a função de redentor. Então, quando ele vem e se faz humano, ele não perde a forma divina. Ele abre mão de ser igual a Deus, porque ele se submete ao Pai
nesse ministério temporário, terreno, nessa função de redentor. Ok? Segundo, quando as duas naturezas, elas se unem, elas não se fundem, elas se unem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não pode esquecer, primeiro, Cristo divino tem adicionado na sua personalidade a natureza humana. E quando ele se manifesta, o ser dele inteiro se manifesta. Ó, o ser dele inteiro, a natureza divina e humana está se manifestando. Não é assim, agora é a natureza divina, agora é a natureza humana, agora é a natureza divina, agora não. Quando o ser divino, o Cristo, está se manifestando, ou na sua existência, o Cristo tem as duas naturezas manifestando-se na sua existência, ou no seu modo, sim, de existir pós-encarnação. Amém? Então, não tem esse negócio de, no ministério terreno de Cristo, a uma hora era a natureza divina, a outra, não. No ministério terreno de Cristo, no ser do Cristo, ele se manifestando ali dentre os homens, estava se manifestando o ser divino completo, com natureza divina e natureza humana se manifestando na sua pessoa. Amém? E aí, nessa manifestação do seu ser, é natural, por causa das condições, ter limites, ou ele se autolimitar. Eu usei o exemplo da corrida de 3 pernas. Mesmo um atleta de alta performance, se ele estiver correndo com um senhor de 65 anos, ele não perdeu sua capacidade. Ele só, por causa das condições, ele só teve, no exercício, na manifestação do seu ser, ele teve limites naturais. Por isso que quando, olha para você ver, quando Cristo divino, a segunda pessoa da Santa Trindade, ele se faz humano, ele não perde nada da sua capacidade. Ele só está, por causa do exercício, da função que ele vai executar, ele está sob limites naturais. Por exemplo, ele se faz carne. Ele está no ventre de Maria. O seu nível de consciência recebeu limites naturais. Ele não perdeu nada de sua capacidade. Sua capacidade continua intacta, mas por causa do momento, né, por causa da condição, foi imposta ao seu exercício limites para o seu desempenho. Então ele está ali no ventre de Maria, esteve ali no ventre de Maria, o seu nível de consciência estava limitado, ele nasce, não é? Depois de 9 meses no ventre de Maria, ele nasce, está com a sua consciência limitada, ele vai crescendo, não é? E a sua consciência vai se desenvolvendo. Ele perde a capacidade humana, divina? Não. A sua forma divina, sua essência divina é perdida? Não. Ele perde algum atributo divino? Não. Mas é natural, por causa da condição, ser imposto a ele limites. Amém? E na sua manifestação, por causa das condições, ele está limitado. Essa é a segunda questão. Terceira, quando a gente pensar na encarnação, nós devemos pensar na humanidade do Cristo igual à humanidade de Adão e Eva antes da queda. Não na nossa, que tem a mancha do pecado. Quarto, quando a gente pensar na encarnação, a gente tem que pensar que
O Deus infinito se fez humano, não é o humano finito que se fez divino. Ok? Então, dentro das condições e capacidade do divino, ele tem condições de se fazer humano. Agora, o humano não tem condições de se fazer divino. E, por fim, a pessoa de Jesus é complexa. Sim, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele tem todos os atributos perfeitos, plenos da divindade na sua pessoa, e ele tem todos os atributos perfeitos atributos humanos perfeitos na sua pessoa. Esse é o Cristo complexo, maravilhoso. Esse é o Cristo único. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí a gente vai deixar nas redes sociais, principalmente no YouTube. Deixa aí nos comentários, tá bom? Para a gente continuar conversando e refletindo sobre respostas difíceis. Valeu!